Bom dia, segundo anos A e B. Sejam bem-vindos à nossa aula de redação. Mais um assunto aqui a ser tratado, né, para chegarmos ao nosso foco aí, que é a redação do Enem, né? Mais uma forma para a gente estar entendendo e compreendendo a estrutura dessas redações do Enem, né? E assimilar, né, os nomes para que a gente compreenda melhor, né, o que é que, quando o manual do aluno informa cada coisa nas habilidades, que a gente possa entender do que está sendo dito e melhorar o nosso estudo, melhorar a nossa estratégia de abordagem nos textos para que essas notas das competências, né, estejam lá dentro do adequado, né, que é pelo menos de 160 a 200 para cada uma delas, né? Um bom aluno que se preze não pode aceitar uma nota nas competências menor que isso, né? Em cada uma delas, que são no total 5 notas, né? Então, você que é da Escola Zumira H6, aluno Zumira H6, seja mais uma vez bem-vindo a esse estudo, né, da aula de redação. E você que não é da Escola Zumira H6, que está de alguma forma assistindo aí no YouTube, né, da escola, né, do canal da Escola Zumira H6, também você seja bem-vindo. E essa contribuição, né, é para todos aqueles que querem, né, entender a mecânica, né, entender essa metodologia, entender os nomes, né, que são dados para que essa compreensão dos textos seja melhor adequado, né, e seja mais fácil, se é que a gente pode dizer assim, no nosso estudo e desenvolver no texto prático, ok? Então vamos lá. Nós vamos tratar nessa aula de hoje, né, sobre a questão da contextualizações, né? As contextualizações lá no parágrafo de introdução, parágrafo número 1, porque sempre fica aquela ideia, né, de como é que eu começo, como é que eu faço, né? O que eu coloco para começar o texto, né? Existem inúmeras, uma infinidade de formas, né? Então eu vou estar abordando aqui para vocês algumas situações temáticas e essas contextualizações, né, que fazem parte da estrutura de uma introdução, né? Então, só para lembrar, né, que na introdução nós temos que ter contextualização do assunto, tese, argumentos ou direcionamento argumentativo, né? Essa é a estrutura da introdução. A forma como ela vai ser feita, como é que ela vai ser construída, aí vai depender e vai variar de aluno para aluno, né? Tem a ver muito com a maturidade do aluno e todo o desenvolvimento que esse aluno teve nos seus estudos e compreensão de estrutura até o dia oficial da prova, né? Ok aí? Então, são introduções. Eu vou estar demonstrando aqui para vocês exemplos de estruturas de introduções dentro desse assunto contextualização e são introduções desenvolvidas, né, dentro da própria escola, né, Zumira H6, dentro dos alunos, né, de alunos que já finalizaram, né, o seu ciclo médio dentro da escola Zumira H6 e onde a maioria deles, né, já estão aí com seus frutos colhidos do seu empenho, do seu estudo, né, para chegar, né, no objetivo que eles queriam, tá? Muito bem, vamos lá iniciar, né? Então vamos lá. Primeiro assunto aí, né? O tema tráfico de animais, né? Então, lembrando aí, né, pessoal, que no Enem o tema não vai vir assim, né? Ele vai vir delimitado, numa frase maior, né? Ele vai vir já problematizado e trazendo para o Brasil, né? Porque toda a discussão temática do Enem é dentro do Brasil, ok?
Mas aí o assunto é tráfico de animais, né? Então vamos lá aí nessa introdução aí na contextualização, né? Então o que está em vermelho é a contextualização do assunto e o que está em azul é a tese, né? Que esse aluno desenvolveu. Então vamos lá. No filme Animação Rio, o protagonista é uma arara que é vítima de tráfico de animais silvestres e sofre diversos maus tratos. Na vida real, a situação não é diferente quando o IBGE relata que cerca de 50 mil animais no Brasil são traficados por ano. Um grave problema que prejudica diretamente o bom andamento dos ecossistemas naturais do país. Muito bem. Então, em termos de contextualização, que é o nosso assunto, né? Então esse aluno para esse tema trouxe aí, né, a questão do enredo, né, do filme de animação Rio, né, que trata de animais, né? Lá no desenho, né, nessa animação, trata dos animais. E aí esse aluno trouxe o assunto dentro desse contexto aí, né, desse filme da animação Rio, né? E depois ele traz aí uma segunda frase, ó, na vida real, fazendo o contraponto aí, né? Que na vida real, né, a situação não é diferente do que acontece no filme e na ficção, né? Quando ele traz um dado aí do IBGE para contextualizar e reforçar essa informação dentro do assunto do tráfico de animais. Ele finaliza aí, né, na última frase, um grave problema, né? Então, quando ele diz que isso é um grave problema, esse aluno está opinando, né, trazendo aí a tese para desenvolver nos parágrafos posteriores, né, que são os desenvolvimentos. Ok? Então, aí, tráfico de animais, contextualização, né, o que está em vermelho, o aluno resolveu trazer essa transição, né, falando aí do que aconteceu no desenho animado Rio e, posteriormente, problematizar com a tese aí, dizendo que é um grave problema que prejudica, né, o bom andamento do ecossistema do país, né? Então, dentro do Brasil, ok? Próxima. Agora o assunto é crise hídrica. Olha só, né? Então vamos lá, o que está em vermelho é o contexto, o que está em azul é a tese. No século III depois de Cristo, os romanos criaram aquedutos responsáveis por trazer água para vários locais do império. No Brasil, a questão hídrica passa por sérios problemas de escassez em todo o território nacional, sinalizando mobilizações entre governo e sociedade. Olha aí, né? Que coisa simples aí, né? Então, em vermelho aí ele trouxe um contexto, né? Esse aluno aí lá da história, né? Olha, eu só posso trazer uma informação dessa, né, gente, se eu souber, se eu tiver esse conhecimento, né? Ou das aulas que eu tive dentro da escola, ou da minha pesquisa, né? Para fazer aí o desenvolvimento na minha prática de redacional, né? Essa informação do século III depois de Cristo, ela não cai do céu, ela não brota no seu cérebro à toa. Esse aluno leu isso em algum lugar, pesquisou de alguma forma e viu que essa questão da água lá na época de Cristo, depois de Cristo, né, tinha tudo a ver para ele contextualizar e aí depois abordar o problema da crise hídrica dentro do Brasil com a tese que é o que está em azul aí. Né? Quando ele diz que passa por sérios problemas de escassez, né, ele está aí já opinando, depois ele vai trazer os elementos no desenvolvimento para explicar esses problemas aí, ok? Então, mais uma vez aí, mais um contexto que está em vermelho, para você entender aí, né, dentro do assunto crise hídrica, que é a questão da água, ok? Próximo tema, caminhos da leitura. Olha aí, de novo, o que está em vermelho é o contexto, o que está em azul, a problematização do aluno para desenvolver. Na Roma antiga, a leitura era um hábito comum, consolidando, por exemplo, a magnitude da Biblioteca de Alexandria, que foi o maior monumento para a época. Olha aí, gente. De novo, ó, não cai do céu a informação histórica, né? Ou esse aluno foi para pesquisa, ou esse aluno foi ler sobre a temática, ou esse aluno anotou nas aulas deles lá de humanas, né? Em algum momento, né? Então, aí a palavra, né, Biblioteca de Alexandria, né, tem tudo a ver com a palavra do tema leitura.
né? Então, um contexto aí dentro da história, né? Aí ele vem, contudo, no Brasil, o cenário da leitura é deficitário, conforme aponta dados de pesquisa que denotam falta de regularidade no ato de ler, o que caracteriza os brasileiros como analfabetos funcionais. Olha aí, né? Então, o aluno problematizou aí, né, que está em azul, esse problema, né, da questão da leitura no país, e lá, nos parágrafos seguintes de desenvolvimento, ele vai trazer os elementos para explicar aí, né, essa questão da regularidade do ato de ler, da questão do analfabetismo funcional, etc. aí. Então, mais um contexto aí, né, dentro da história, na Roma Antiga aí, para trazer o assunto, ok? Muito bem. Próximo tema, caminhos da leitura de novo. Olha, só que agora o aluno abordou de forma diferenciada, né? Olha só, deve ter sido um outro aluno aqui, né? Não é o mesmo, é a mesma pessoa. Então vamos lá. Em países como França e Alemanha, a leitura em todas as idades é uma prática comum, seja para entretenimento ou aprendizado. Olha aí, tudo a ver com o tema, o contexto, né? Então o que ele está dizendo aí? Ó? Que em países desenvolvidos, a leitura ela é uma coisa comum em todas as idades, não é uma coisa que é obrigatória, enfadonha, né? Que é imposta, não. Então, ele está trazendo que em países de primeiro mundo isso é uma prática normal das pessoas, né? E aí ele vem para o problema. Ó. O Brasil, no entanto, apresenta clara deficiência literária, visto que essa não é uma prática difundida amplamente no país, o que caracteriza um problema grave no intelecto social. Então, né, ele trouxe aí de novo em vermelho essa contextualização de países desenvolvidos, como é que eles abordam essa questão da leitura. Em seguida, o aluno contrapôs, não, no Brasil não é assim. Infelizmente, no Brasil há problemas em relação a isso, e aí ele potencializou aí essa tese, que está em azul, para depois explicar nos parágrafos seguintes. Né? Então, mais uma forma aí do mesmo tema, né? Uma abordagem diferente do slide anterior, né? Legalização da maconha. Aí já mudou o tema aí, né? Vamos ver aí qual é o contexto, né? Nós estamos estudando contextualizações, né? Como é que a gente começa a redação dentro do assunto, né? Para depois chegar com a tese, né? Então vamos lá. Em países como Holanda e Suécia, a maconha é legalizada há décadas, sendo seu uso recreativo ou medicinal, dando liberdade à população e diminuindo o poder do tráfico. De novo, minha gente, olha só. Vocês estão percebendo aí, pessoal? A informação ela não cai do céu. Então, não tem como você ficar olhando lá para o teto pensando nas coisas. Você tem que estar antenado nos assuntos. Você tem que ir para a pesquisa, você tem que fazer as anotações, né? Olha aí, tem tudo a ver isso aí dentro do assunto, né? A questão do uso, né, dessas drogas nesses países, né? Então a pessoa abordou isso aí, trazendo o que acontece em outros países, né, dentro desse assunto. Aí ele pega e traz para o Brasil. Ó. No Brasil, porém, devido ao extremo conservadorismo e à demagogia política, olha aí a opinião, né? O consumo ainda é proibido, dificultando o debate sobre sua liberação para fins terapêuticos. Olha aí, né? Então ele está dizendo que em países desenvolvidos, né, há uma preocupação com esse problema, né? Já no Brasil a coisa é diferente, existem entraves, existem outras situações que não discute, que não promove a discussão do problema, né? Então, mais uma vez aí, muito bom aí essa contextualização aí, né? Legalização da maconha. Próximo, olha aí, idoso no Brasil agora, né? O tema, né? Vamos lá, vamos ver. De novo, não esqueça, o que está em vermelho é o contexto, o que está em azul é a problematização, a tese, tá? Vamos lá. Em sociedades milenares, os idosos são bastante valorizados. No Japão, por exemplo, o patriarca e matriarca eram considerados a autoridade máxima em cada família. Olha aí, gente. De novo, eu chamo a atenção para isso. Isso não caiu de paraquedas na cabeça do aluno, né? Isso aí foi pesquisa, foi em busca da informação, né? Então, o Japão, né? Todo mundo sabe que
tem essa valorização, né? Tem essa importância do idoso lá, né? Do conhecimento, né? As pessoas valorizam, as pessoas, né? Têm essa educação para com o idoso, né? Agora aqui no Brasil a coisa não é assim. Então ele trouxe um exemplo que é positivo e vai trazer para o Brasil problema, né? Olha lá, todavia no Brasil o aumento da longevidade na terceira idade tem causado um desequilíbrio no sistema previdenciário e prejudicando de forma severa quem precisa desse recurso. Mais uma vez aí, ó. Então, às vezes, gente, quando a gente entende o que é os nomes, contexto, né, problematizar, né, ou a tese, você vai ficando mais fácil de trabalhar, né, o assunto e dentro do seu estudo, da sua pesquisa, né, para começar o texto, né? Portanto, gente, olha aí, ó, como não parece uma coisa tão absurda. E essas são introduções de alunos da nossa escola, né? Para vocês verem, né? Que quando o aluno realmente se engaja, quando o aluno arregaça as mangas e fala, eu estou em foco, eu quero ter uma boa nota, porque eu quero chegar num curso tal, no curso X, e aí a coisa avança, a coisa melhora, né? Vocês verem aí que não tem nada demais aí, né? E são contextos que tem tudo a ver com o assunto, né? Ok? Muito bem. Para a prática agora, o que a gente vai fazer, né? Elabore uma introdução no modelo fixo já apresentado com os temas. Elabore uma introdução no modelo fixo já apresentado com os temas. Tema 1, esporte, ferramenta de inclusão no Brasil. E 2, os desafios para enfrentar o preconceito linguístico no Brasil. Muito bem, qual é a orientação aqui? Você pode usar uma contextualização dos modelos que já foram passados em sala, né, anterior à pandemia, ou você pode trazer uma abordagem, uma contextualização que nem foi feita, igual foi feito, né, nessa metodologia que a gente acabou de falar aí nos slides anteriores, né? Então, traz o contexto, depois traz a tese, ok? Tema 2, os desafios para enfrentar o preconceito linguístico no Brasil, né? Então, se você não sabe o que é preconceito linguístico, vá pesquisar, vá saber do que se trata, né? Para que você consiga desenvolver aí e entender e compreender as questões, ok? Muito bem. Segunda atividade, aí, ó, compreendendo a imagem, né? Então, você vai dar uma analisada na imagem aí, o que está acontecendo com ela, né? Nós já fizemos vários exercícios disso aí em sala também, né? Da discharge. Então, ela está trazendo um problema social, né? A fala e o desenho das personagens, ela tem tudo a ver aí, né? Para a questão de você trazer uma contextualização desse problema e, em seguida, trazer uma tese também, né? Ok? Certo? Muito bem. Então, gente, eu quero que vocês se apeguem mais aqui, ó, no slide anterior, né, que é o tema 1 e o tema 2, né? O aluno que quiser praticar aí, que ele vai ter que interpretar essa imagem para saber qual é o tema e depois trazer uma crítica, a tese para este tema que foi interpretado aí na imagem, ok? Mas se preocupe mais com o tema 1, com o tema 2, para praticar aí a introdução, né? Que é contexto mais tese, ok? Muito bem. Então, pessoal, é isso daí. Nós vamos finalizando aqui. Eu agradeço a todo mundo. Espero que vocês revejam quantas vezes quiserem aí as explicações e os slides e que realmente possa praticar, desenvolver aí, né, a sua introdução. Então, a aula de hoje foi contextualizações, para você entender, né, o que é contextualizar dentro da redação do Enem, o que é contextualizar dentro do assunto, né, para iniciar o texto, para depois vir com a minha tese, ok? Espero que todos tenham entendido e bom final de semana para todo mundo, pratiquem e qualquer coisa a gente está aí para estar resolvendo, explicando e ajudando e auxiliando a todos, tá? Então, até a próxima semana, né? Obrigado a todos aí, ok?